certo? Então as pessoas ficam pensando assim, então quer dizer que Deus perdoou Israel? Né? Porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio que quando eles se arrependessem, quando eles voltassem para Deus, eles voltariam para a sua terra. Assim como eles foram rebeldes, eles seriam expulsos, através da sua conversão, eles retornariam. Só que eles não aceitaram Jesus ainda, não se converteram e voltaram para a sua terra. Então tem muito teólogo reformado, principalmente os reformados, eles dizem assim, não, essa nação judaica que voltou não é nem a mesma. A Bíblia fala que eles voltariam em arrependimento, eles não se arrependeram, estão de volta, isso é só coincidência. Infelizmente, tem muitas pessoas que veem o que aconteceu hoje com isso, que aconteceu com Israel, esse ressurgimento, como uma mera coincidência. Só que eles estão entendendo errado e interpretando a profecia pela metade. Porque a Bíblia não fala que eles voltariam, a princípio, arrependidos. Não existe nenhum mérito nesse retorno deles. E nós vamos ver, então, qual é a intenção de Deus para que Israel retornasse agora, há pouco mais de 70 anos. Se o slide andar. Resumindo até aqui que nós falamos, né? Israel retornou para sua terra depois de 2000 anos espalhado pelas nações, no entanto, permanece rebelde a Cristo e sem arrependimento. Dado a isso, o plano divino revelado nas Escrituras é o seguinte. Primeiro, a intenção de Deus é ajuntar o povo de Israel novamente na sua terra. Aconteceu em 14 de maio de 1948, quando os judeus voltam para a Palestina. Se reafirmou em 1967, quando eles conquistam Jerusalém. Certo? E depois deles estarem estabelecidos na terra, Deus tem um plano. 2, vai cercá-lo com seus inimigos. Então a ideia de Deus é juntar os judeus de todas as nações e voltar para a Palestina, para Israel, e depois disso cercá-lo com seus inimigos, que é o que está acontecendo hoje. E que vai desencadear duas guerras, a guerra de Gog e Magog e a guerra do Armagedon. E quando Israel estiver cercado com seus inimigos, nessas duas guerras, principalmente no Armagedon, Deus vai exercer o juízo para arrependimento sobre os judeus e o juízo para condenação para as nações. Então, a ideia de Deus é trazer os judeus de todas as nações e congregar na sua terra, cercá-lo com seus inimigos e exercer juízo sobre o judeu para a salvação e para as nações adversárias exercer juízo para a condenação. Ou seja, Israel está se tornando um catalisador do juízo divino sobre a terra. Por isso não existe mérito ainda, e nem, não existe mérito para o que está acontecendo em Israel. Certo? Nós vamos ver aqui a referência a isso, para não ficar só no que eu estou dizendo. Ezequiel 20, 33, 34 diz assim: Vivo eu, diz do Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou reunir vocês, mas com mão forte, braço estendido e indignação. Certo? Então é um ajuntamento que Deus realizou sobre Israel para começar a exercer um juízo. E 3 juízos virão, então, sobre a nação de Israel, agora, daqui para frente. Por isso que há tanta especulação do que está acontecendo com Israel e se esses juízos estão já acontecendo. Esse é o motivo de tanta especulação. A Bíblia fala que nos tempos finais, quando eles retornarem para sua terra, 3 juízos virão sobre ele. Primeiro, a guerra de Gog e Magog, que está descrito lá em Ezequiel 38 e 39, esses 2 capítulos. Também fala da plenitude dos tempos dos gentios, ou que a Bíblia também fala da angústia de Jacó, que é a perseguição do anticristo e seus aliados a Israel na grande tribulação, onde, segundo a visão dispensacionalista, o ponto focal disso é Apocalipse 12 para frente, porque Apocalipse 12 seria o meio da tribulação, e dali para frente, então, o anticristo faria guerra contra os judeus de forma mais declarada, certo? E, por fim, ao Armagedon, então, a tribulação, teríamos a batalha do Armagedon. Então, são essas 3 coisas que ainda falta acontecer com Israel. Guerra de Gog e Magog, perseguição pelo anticristo na tribulação e a batalha do Armagedon. Esse é o quadro daqui para frente. Ezequiel 22 diz assim, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta... Isso aqui eu vou ter que ler, mas para ficar claro. Tá? Eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Isso já aconteceu em 1967.
Só que agora, na tribulação, ou na guerra de Gog e Magog, assim, como se ajunta a prata, o bronze, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno. Para que se ajunta tudo isso no meio do forno? Para soprar, para purificar. Então, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de que se fundirem. Assim vos juntarei na minha ira e no meu furor, e vos deixarei ali e fundirei. Tu funde o estanho, o chumbo, para tirar as impurezas e deixar só o que é bom. E congregar-vos-ei, assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do fogo. Assim sereis fundidos, e no meio dela sabereis que eu sou o Senhor, e derramarei o meu furor sobre vós. Deus reúne os judeus de todas as nações, em 1948, os congrega em Jerusalém, em 1967, cerca-os com seus inimigos, é o que está acontecendo hoje, somente nações muçulmanas ao seu redor, somente nações inimigas, terroristas dentro do próprio país, em Gaza, ao norte do país, no Líbano, ao leste do país, no Iraque, ou seja, cercado de todos os lados. E a intenção de Deus é usar esses adversários agora para purificar Israel, fazendo com que eles sejam como que fundidos, derretidos, né, para que seja extraído o melhor deles, que é o que a Bíblia chama de remanescente. E a Bíblia fala assim, ainda que Israel todo se perca, um remanescente será salvo. Ou seja, essa é a intenção de Deus, espremer Israel para que esse remanescente seja salvo, e através dele as nações agora sejam abençoadas, as promessas de Abraão cumpridas. Porque a promessa de Abraão é irrevogável. Deus prometeu uma nação, prometeu a bênção sobre eles e prometeu uma terra. Isso tem que se cumprir. Certo? Então, além de derramar o juízo sobre Jerusalém, Deus também vai derramar juízo sobre as nações que ele usou para exercer juízo contra Jerusalém. Isso é uma prática comum, por exemplo, que Deus executa. Né? Deus chamou a Babilônia para exercer juízo sobre os judeus. E a Babilônia levou os judeus cativos. Mas depois Deus usou o Irã, a Pérsia daquela época, o Império Medo-Persa, para exercer juízo contra a Babilônia. E depois usou a Grécia para exercer juízo contra o Império Medo-Persa. Né? Então, ele exerce juízo através de uma nação sobre outra e depois chama outra para exercer o juízo sobre aquela nação que ele exerceu juízo. Né? Então, é a mesma coisa. Deus vai usar as nações para exercer juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, e depois vai julgá-las também. Congregarei de todas as nações, farei descer o vale de Josafá, que é um vale que vai até o Armagedon, e ali com eles entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, que eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Joel 3, capítulo 2, versículo 2. Certo? Mas, dentro desse contexto de juízo, principalmente no Armagedon, a Bíblia declara que Israel será salvo. Quando eles estiverem cercados. Se você puder ler depois, lê Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14. Ele é um quadro perfeitamente pintado do Armagedon. Ele fala detalhes do que vai acontecer na última guerra mundial e de qual será a situação de Israel. E a Bíblia fala que nesse tempo Israel estaria na sua terra e Jerusalém estaria ali. Né? Mostrando que a profecia, embora estivessem 2000 anos distante, eles voltaram novamente. Né? E a Bíblia encerra dizendo assim, acontecerá naquele dia, no final do Armagedon, quando Jesus voltar, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito, de graça e de súplicas. E eles olharão para mim, ou seja, eles vão olhar para Deus. Como que eles podem olhar para Deus se Deus é invisível? Mas Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus é a imagem de Deus invisível. Então, para que eles olhem para Deus, somente se eles olharem para Cristo. E Deus está se chamando de mim, ou seja, está dizendo, Jesus sou eu sou Deus. Então, quem olha para Jesus, olha para mim. Derramarei do meu espírito de ação de graça, e olharão para mim, olharão para Jesus, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No fim da tribulação, quando eles estiverem em aperto, quando eles estiverem sendo fundidos e derretidos, agora eles reconhecem que pecaram contra Jesus e o negaram. A Bíblia fala que vai ser derramado um espírito de graça e de súplica. Eles se arrependem, e nesse momento, o céu se abre e Jesus vem para salvá-los e resgatá-los. Né? Esse é o ponto focal da profecia. Levar a um remanescente judaico ser salvo. Para quê? Para que se cumpram as bênçãos da aliança abraâmica, que é o estabelecimento do reino de Deus na terra após a grande tribulação. Estão entendendo? O propósito de Deus é estabelecer o seu reino na terra após a tribulação, reinando sobre o mundo através da nação judaica, porque foi o que ele prometeu a Abraão e foi o que o anjo que apareceu a Maria disse que Jesus faria no final dos tempos. E essa promessa ainda não se cumpriu.